Boas, malta! Bem-vindo ao segundo vídeo do nosso desafio LSF, do betão armado ao aço leve. Nesse vídeo é onde eu te mostro ali quais são as dificuldades da gente agarrar num projeto de arquitetura que foi inicialmente pensado para betão armado e fazer todo o processo de adaptação dessa arquitetura para o aço leve, de forma a não descaracterizar ali aquela arquitetura e de forma também a criar uma estrutura de aço leve fácil de montar e o mais leve possível para que ela fique econômica. O que eu costumo dizer é que se o engenheiro de estabilidade agarra num projeto de arquitetura e só mede ali os vãos e começa a dimensionar os perfis sem fazer todo um processo de adaptação dessa arquitetura ao aço leve, sem pegar todas as informações sobre os materiais construtivos dessa estrutura, ele vai acabar fazendo um trabalho incompleto, porque ele vai sim especificar os perfis, mas ele não vai conseguir identificar alguns problemas que o construtor só vai verificar isso em obra. E isso é muito problemático quando a gente fala de um sistema construtivo onde uma das maiores vantagens é a velocidade. O que eu vou te mostrar aqui é a metodologia que nós utilizamos aqui na Quant e são as etapas que precedem a análise estrutural. Somente depois que a gente realiza todas essas etapas que eu vou te mostrar agora é que o nosso engenheiro de estabilidade começa a dimensionar os perfis da estrutura. Essa forma de trabalhar foi o que garantiu um aumento muito grande da produtividade do nosso gabinete, pois nós conseguimos eliminar quase a zero os erros e retrabalhos de projeto. Sem falar, é claro, no maior ganhador disso tudo, que é o construtor, pois com essa forma de trabalhar nós conseguimos antecipar todos os problemas que ele pode ter lá no estaleiro de obra e já prever uma solução ainda aqui na fase de projeto. Bom, deixa eu te mostrar logo o projeto para a gente parar aqui de enrolação. Bom, a arquitetura que eu escolhi aqui hoje é uma arquitetura que, como vocês podem ver, não tem grandes vãos, tá? Então, se a gente medir aqui, ó, o vão da sala, o maior vão, um vão de 4,5 metros, ou seja, nada de expressivo. Nessa zona aqui, ó, dos quartos, tem bastante paredes internas, então também é um elemento que ajuda muito numa construção em aço leve. E aqui na sala tem esse espaço aqui, digamos, retangular, mas não me parece ser uma preocupação, por enquanto, quando a gente está a analisar ele em planta baixa. Vamos analisar aqui os cortes para a gente tentar perceber como que é o formato dessa construção. Bom, quando eu vou aqui para os cortes, ó, eu verifico que ele quer que essa cobertura seja em duas águas e que essa cobertura, que o teto falso dela, acompanhe a pendente da cobertura. Então, isso aqui pode ser uma preocupação quando nós não temos muitas paredes internas, porque se eu tenho um ambiente relativamente grande, onde eu tenho esse formato de cobertura e não tenho nenhuma parede perpendicular a essa daqui, a tendência é que o meu telhado ele empurre a minha parede para fora, ou seja, essa parede aqui, ó, se eu não tiver nenhuma parede perpendicular, ela acaba sendo empurrada para fora, né? Ela vai ter uma tendência de empurrar a parede para fora. Nesse outro lado aqui, se eu ativar aqui, ó, a planta baixa, eu vou perceber que aqui na sala, ó, essa zona toda, eu não tenho parede nenhuma perpendicular, ou seja, esse meu elemento aqui, esse meu alinhamento é o alinhamento frágil, porque ele tende a ser empurrado para fora. Desse outro lado, ó, eu não tenho tantos problemas, porque ó, eu tenho várias paredes perpendiculares que vão travar a minha parede de ter esse movimento de abertura. Isso, claro, se eu tiver a falar de alinhar os meus perfis das paredes em direção à cumieira, tá? Você pode me perguntar, Renato, mas não tem uma forma de eu, com aço leve, garantir que não exista essa força de, digamos assim, de empurrar essas minhas paredes para lá? Sim, até existe uma forma da gente combinar os perfis, vou mostrar aqui para vocês. Então, assim, ó, a gente consegue aqui, ó, dá para ver nessa imagem que eu consigo trabalhar com vãos de até 20 metros de largura, com o pé direito de até 6 metros, só que existe um pequeno pormenor. Para eu conseguir fazer uma estrutura como essa, utilizando perfis de aço leve, eu vou precisar, ó, de uns elementos de ligação como esses aqui, tá? Seja aqui na ligação do pilar com a viga, seja aqui na cumieira. E quando eu quero um teto falso que acompanhe
a inclinação da cobertura, né? Esses elementos aqui, essas chapas de ligação, acabam estragando o plano do arquiteto. Então, muitas vezes a gente tem que, nesses casos, optar por uma estrutura mista, ir para um aço laminado, porque no caso do aço laminado, na maioria das vezes eu não vou precisar desse elemento, porque o tipo de ligação é diferente. É uma ligação mais rígida, então a gente já não precisa de umas chapas de ligação que vão interferir nessa volumetria interna, digamos assim. Então, vamos voltar aqui à análise do nosso projeto para a gente ver o que mais que a gente tem de preocupação. Então, a gente já viu que aqui na sala eu tenho a parede mais próxima da cumieira é essa daqui. Então, talvez isso não seja suficiente para eu, digamos assim, montar essa lateral aqui, essa pendente, e que essa cumieira aqui fique bastante rígida para que essa minha outra lateral ela não empurre essa minha parede para fora. Então isso é uma preocupação. O que eu teria de solução? A solução seria, ao invés de eu trabalhar a estrutura de cobertura vindo da cumieira para as paredes, eu posso trabalhar ela no sentido longitudinal, ou seja, na verdade a minha cobertura correria nesse sentido daqui, ó, no sentido maior da construção. Eu tenho ela correndo no sentido maior, significa que eu não tenho mais a minha cobertura empurrando as paredes para fora, tá? Isso pode solucionar, tá? Só que, se eu verificar aqui, eu tenho um vão bastante grande. Então, também eu posso tentar trabalhar dessa forma, mas não é uma coisa fácil, porque eu tenho aqui 11 metros de vão. O ideal aqui seria o quê? Seria eu tentar colocar aqui um pórtico de aço laminado aqui ao meio, né? Para ver se eu colocar um pórtico aqui, eu consigo dividir esse vão aqui em 2, em 3. E aí, quando eu comecei a explorar um pouco essa ideia, o que eu pensei? Falei, bom, vamos ver aqui onde que a gente tem possibilidade de colocar um pórtico. Talvez eu consiga colocar mais ou menos um pórtico aqui, né? Aqui que tem esse vão. Depois eu posso tentar colocar um outro pórtico aqui, né? Porque aí eu também não tenho um vão tão grande. Só que aí, o que eu observei? Se eu vier para cá, ó, esse pórtico não tem problema nenhum, porque aqui não tem abertura. Já esse outro pórtico, ele já vai morrer aqui num vão de porta. Então aqui já não é uma solução válida. Qual é a solução que eu poderia ter? Seria fazer um pórtico, mas terminando ele aqui nessa zona, ok? Então vamos lá. Essa aqui é uma das dificuldades. Vamos analisar aqui o outro corte, tá? Então na zona dos quartos, ó, aparentemente ele quer que na zona dos quartos eu tenha também um pé direito que um teto falso que acompanhe a inclinação da cobertura, tá? E aqui na zona da circulação e das casas de banho, ele fala que não tem problema nenhum em eu ter um teto falso direito. Ou seja, se eu tivesse um teto falso direito em tudo, eu poderia, ao invés de trabalhar com uma laje inclinada, eu trabalho com uma asna de cobertura, né? uma treliça aqui triangular, e isso se resolveria, porque a treliça triangular, como ela pousa sobre as paredes, ela não tem essa tendência de empurrar as minhas paredes para fora. Mas aqui também eu não tenho uma preocupação tão grande que a minha cobertura empurre as paredes para fora. Por quê? Porque nesse caso eu já tenho várias paredes perpendiculares, né, às paredes exteriores. Então, nesse caso, essas paredes perpendiculares, elas ajudam a que a minha cobertura não empurre o elemento para fora. Então, eu poderia aqui trabalhar com as lajes inclinadas, ou seja, partindo da parede, indo na direção da cumieira, e a partida não teria grandes problemas por causa das paredes internas. Então aqui talvez eu fizesse aqui uma viga ou algo do gênero para dar suporte aqui à cumieira, né? Então vamos lá. Se eu medir aqui, ó, o ponto central, vamos ver aqui onde é que estaria mais ou menos a cumieira. Pronto. A cumieira seria aqui nessa zona. Então eu provavelmente colocaria aqui uma viga partindo daqui até essa zona, só para dar um pouco mais de suporte nessa zona aqui da suíte principal, que é onde eu tenho menos, não tenho muito suporte aqui para cobertura. E aí a gente começou a fazer o nosso estudo.
Quando a gente começou ainda o estudo em 2D, ou seja, a nossa estruturação plana digital, que é como a gente chama isso aqui na Quant, quando a gente começou a aplicar as espessuras dos isolamentos térmicos exteriores, quando a gente começou a aplicar a espessura do aço, quando a gente começou a verificar aqui a posição das paredes internas, olha que engraçado aqui que surgiu. Toda vez que eu tenho uma casa num formato assim, dois retângulos que eles são meio intercalados, mas que essa fachada aqui ó, fica alinhada com essa, na maioria das vezes eu vou ter que fazer também um ajuste no alinhamento da fachada exterior. Deixa eu explicar melhor aqui para vocês. Se eu pegar aqui ó, só pela arquitetura, se eu traçar aqui ó, uma linha daqui até aqui, vocês vão ver que elas estão alinhadas, né? Ou seja, essa face exterior está alinhada com essa face exterior, né? Se fosse em alvenaria, tudo bem. Quer dizer, tudo bem até chegar na parte do cálculo estrutural, mas a partir daqui estaria tudo bem. Quando eu começo a adaptar para o aço leve, o que eu tenho? Eu tenho as minhas camadas de isolamento térmico, né? E a minha estrutura ela vai ficar aqui mais recuada para cá. Nesse outro caso também é a mesma coisa. E aqui, como eu tenho duas casas que elas têm inclinações diferentes, dois volumes que eu tenho inclinação diferente, isso significa que eu tenho que ter uma parede aqui para essa ala da casa, né? E eu tenho que ter uma outra parede para outra ala. Então, aqui acaba que eu tenho que o alinhamento que era único aqui, ó, que eu pegava aqui e vinha até aqui o final, ele já não vai ser mais único, ou seja, para que eu garanta, digamos assim, essa estética, eu vou ter que puxar ele um pouquinho mais para cá. Então, o que isso resultou? Quando eu vejo aqui, ó, na arquitetura original, ó, a arquitetura original estava aqui, eu vou ter que puxar a minha porta um pouco mais para fora. E aqui é um grande problema, porque tem muitos construtores que às vezes falam assim, Renato, já vou fazer a fundação antes mesmo de tu me entregar o projeto do betão, do aço leve, porque eu tenho pressa. E eles, assim, são dois problemas. Um dos problemas pode ser esse tipo de situação, na hora que a gente faz a adaptação para o aço leve, tem ali alguns pequenos ajustes. E o segundo problema é que provavelmente você vai estar a executar uma estrutura mais cara, porque é um projeto que foi pensado para betão armado, ou seja, é uma fundação que vai resistir a muito mais carga, sendo que você não necessita de uma fundação tão pesada. Então, mas vale a pena você esperar aí mais umas semaninhas que a gente te entrega o projeto. Todos os nossos projetos, além do aço leve, vai também com aço laminado, se houver aço laminado, e vai também com toda a parte do detalhamento do betão armado. Então, esse aqui foi uma das adaptações desse projeto. Como a gente puxou essa porta de entrada, né, um pouquinho mais para cá, né, o que aconteceu? Eu também acabei trazendo aqui, ó, esse armário aqui, ó, esse hall de entrada, também afastei ele um pouquinho mais na direção da porta. Então a gente já começa a ver aqui, ó, algumas adaptações que foram surgindo ao longo do processo de adaptação da arquitetura. Se eu vier aqui para os quartos, vamos ver aqui o que aconteceu. Aqui nós temos a nossa estrutura de aço leve. Olha, por causa das banheiras, ó, aqui a gente também teve um pequeno ajustezinho da posição. Tá? Então, por exemplo, ó, essa casa de banho acabou ganhando aqui alguns centímetros, né? Essa casa de banho, por quê? Porque a gente manteve aqui o armário, a dimensão do armário. Então, assim, são alguns pequenos ajustes que a gente faz e que a gente envia isso para o autor do projeto, para que o autor do projeto valide essas alterações. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou ganhando alguns centímetros em alguns ambientes. E aí eu vou passar essa solução para o arquiteto, vou falar para ele, olha, nós mantivemos esse alinhamento aqui, que é para a gente manter a largura do corredor. Depois a gente transferiu a largura da casa de banho que tinha antes para a estrutura de aço leve e com isso foi tendo ali alguns pequenos ajustes, tá? Mas isso tudo é enviado para o autor do projeto para que ele possa validar essa solução. Essa casa também era uma casa que o cliente queria sanita suspensa, então automaticamente todas as paredes que levam sanita, elas vão para 150 milímetros. Por quê? Porque aquele kit da sanita suspensa, apesar dele ser fininho, quando você coloca ali o joelho, a curva,
ele passa dos 100 milímetros. E aí é um problema. Eu já vi isso acontecer em mais de uma obra e depois o cliente tem que engrossar essa parede aqui com ômega ou algo do gênero. Então, assim, depois que a gente já verificou essas experiências, essas situações, agora todas as paredes que tem sanita suspensa, a gente já trabalha ela com 150. Então, a gente fez todo esse processo aqui de adaptação. Aqui, ó, se vocês observarem na zona das janelas também, ó, existe já aqui a folga de instalação. Então, nesse caso, o construtor me falou que ia aplicar aqui uma placa de 12 milímetros entre a caixilharia e o aço, é o que está considerado aqui. E temos aqui toda a arquitetura adaptada. Nesse caso aqui, ó, a gente até ganhou também alguns centímetros nesse vão aqui dessa, que eu não sei se era uma porta ou uma janela, mas enfim, aqui foram feitos alguns ajustes. Vamos ver como é que ficou aqui em relação ao corte, tá? Aqui foi uma coisa interessante, porque o construtor nos passou o projeto de arquitetura, então tinha aqui a cota da cumieira, tá? Essa cota não poderia ser alterada, só que quando a gente foi jogando aqui as alturas da caixilharia e depois a altura da caixa de história, eu estava ficando sem espaço aqui para fazer o reforço de cabeceira em cima desse elemento. Então, o que eu falei para ele? Eu falei, olha, para a gente manter a arquitetura, se você quer mesmo uma caixa de história, uma das opções que a gente tem pega aquela cobertura toda e sobe, vamos imaginar, 10 centímetros, ou então a gente mantém a cota da cumieira e depois só muda um pouco a pendente, né? Muda só um pouco da inclinação. E foi isso que o arquiteto, que o construtor optaram. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho aqui a linha da arquitetura original e depois eu tenho aqui a inclinação da nossa estrutura de aço leve. Aqui também vocês vão observar que eu tenho aqui o perfil 150, depois eu tenho uma placa de revestimento, tenho o isolamento térmico e tenho minha telha cerâmica. Com todas essas espessuras foram consideradas. Depois, quando a gente começou a fazer também o nosso planeamento, o arquiteto verificou que achava melhor ter aqui uma empena para tampar a lateral da construção, para que a gente não visse ali a telha lateralmente. Então, foi feito dessa forma, foi feito aqui todo o planeamento de um lado e do outro. E aí, quando a gente começou a trabalhar na volumetria, foi que a gente foi identificando alguns outros ajustes. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou essa volumetria. Olha, aqui já tem um spoiler. Vocês viram que já foi necessário a gente criar uma estrutura em aço laminado, em aço pesado, tá? Então, a solução que a gente encontrou foi essa. Para quê? Com essa solução, eu consigo que a minha estrutura de cobertura corra nesse sentido e que ela não empurre essas paredes aqui, ó, para fora. Então, a gente chegou a essa solução. Nessa zona dos quartos, depois que o arquiteto começou a ver o nosso trabalho, ele falou, olha, aqui pode ser tudo teto falso direito. Então, o que nós optamos para facilitar a construção e também para reduzir custos? Seria que nessa zona a gente iria trabalhar sempre com asnas de cobertura e não com uma laje inclinada. Então, acabou que nessa zona dos quartos foi definida asnas de cobertura, né? Treliças triangulares, e nessa zona aqui foi pensado a laje inclinada. Então, aqui, se vocês observarem, esses painéis de laje, eles andam nesse sentido daqui, ou seja, eles não estão empurrando para fora as minhas paredes. Então, dessa forma, a gente conseguiu solucionar todo o problema. Observe aqui que interessante. Aqui tem a volumetria das nossas caixilharias, né? Ou seja, a minha caixilharia acabada, nesse caso aqui, ela tem, ó, por exemplo, ela tem 1,5 por 1,20. Só que o meu vão de obra, ele tem 1,527 de altura e ele tem 1.530 de largura. Por quê? Porque a gente já considerou aqui todas as informações que o construtor nos falou, que ele ia colocar uma plaquinha de um lado e do outro. Na parte de baixo, além da placa, tem a mais a espessura da pedra soleira. Aqui em cima tem a espessura da caixa de história. Tudo isso é considerado porque se
o engenheiro de estabilidade, se o preparador de obra não prevê essa situação, ele vai fazer um vão de obra aqui de 1,20 por 1,5 e vai chegar lá durante a execução, o construtor vai ter que parar, vai ter que retificar painel. Na melhor das situações, ele ainda tem altura aqui para trabalhar, para abrir a estrutura. Na pior das situações, o engenheiro fez a estrutura de uma forma que não dá para alterar. E isso é muito complicado. Por isso é que eu acho essencial você ter todo esse trabalho prévio de planeamento. E tudo isso começa naquele planeamento em 2D, depois evolui para esse planeamento volumétrico, que é o que a gente está a ver aqui. Tá? Nessa zona, a gente tinha duas janelas ressaltadas da arquitetura original, né, do alinhamento das paredes. Então, a gente também previu aqui, ó, que a gente encomendou duas molduras feitas em aço pesado, feito por um serralheiro, que ali ia ser aplicada ali a face da estrutura de aço leve, ia ser parafusada, e depois ela ia receber todo um tratamento térmico, né, para que aquilo ali não fosse uma ponte térmica. Tá? Então aqui a gente consegue ver já, ó, todos os materiais aplicados para que o construtor, o arquiteto e o dono de obra aprovem todo esse estudo volumétrico antes que a gente avance para a elaboração do projeto de estabilidade. Então, assim, esse é um cuidado que a gente tem aqui na Quant e é um cuidado que eu acho que todo projetista deveria ter. Seja você engenheiro de estabilidade, que trabalha com projetos de aço leve, seja você arquiteto, que quer se tornar um especialista em aço leve. Se você quer trabalhar com construções em aço leve, o ideal é que você já projete uma edificação já pensando em tudo isso, para que você não deixe na mão do engenheiro de estabilidade ter que tomar essas decisões. Se você, como arquiteto, consegue já especificar os materiais e já consegue prever todos esses pequenos ajustes necessários, quando chegar na hora do engenheiro calcular, ele não vai ter que inventar mais nada. Você vai enviar para ele esse planeamento volumétrico e fala, olha, calcule isso daqui, tá bem? O máximo que pode acontecer é que, por exemplo, aqui numa laje, ao invés de um perfil de 150, vá para um perfil de 200, 250, enfim. Mas a forma de dividir os painéis, a forma de as folgas para a instalação das caixilharias e tudo mais, isso já foi definido por você, arquiteto, autor do projeto. Isso é essencial. Sabe por que eu comecei a trabalhar dessa forma? Pelo seguinte, se você não sabe, eu sou formado em arquitetura. Quando eu comecei a minha empresa de aço leve, eu comecei ela como uma empresa de construção lá no norte do Brasil. E quando eu encomendei o meu primeiro projeto, o engenheiro fez o trabalho dele e dimensionou, realmente especificou bem os perfis que seriam necessários utilizar naquela estrutura. Mas a forma de executar, a forma de dividir aquela estrutura em painéis não estava nada prático. E tinha até algumas situações que eram impossíveis de eu seguir esse projeto. Foi a partir dessa experiência que eu comecei a trabalhar dessa outra forma. Ou seja, sempre que eu elaborava um projeto de arquitetura ou sempre que eu recebia um projeto de arquitetura para ser executado em aço leve, eu fazia todo esse planeamento volumétrico. E aí eu identificava pequenos ajustes, já conversava com o autor do projeto para que a gente pudesse, em conjunto, encontrar as soluções. E depois eu enviava esse planeamento volumétrico para o meu engenheiro de estabilidade. Falava o seguinte, olha, não quero que você altere nada da forma como os painéis estão divididos. Por quê? Porque eu tenho experiência de obra e eu já dividi a estrutura de uma forma que eu sei que vai ser fácil de montar. Ou seja, vocês estão a ver aqui esses painéis aqui, ó, de cobertura dividido em vários pequenos painéis. Por quê? Porque eu sei que se eu fizer um painel muito grande, eu vou ter dificuldade em colocar esse painel lá em cima na obra. A mesma coisa aqui nessa situação. Então, a gente já consegue fazer todo o planeamento da obra e perde para o engenheiro de estabilidade só se focar no dimensionamento da estrutura. E se você achou esse processo interessante, saiba que você pode aprender toda essa metodologia no curso Pensar em LSF. É justamente essas etapas do que nós ensinamos durante a formação. Porque primeiro você vai entender como a estrutura funciona, como você pode pensar sobre a distribuição das cargas
de uma construção em LSF, para que você tenha uma ideia ali de como é que você vai organizar os painéis. Depois você vai conhecer os principais materiais de construção e entender como a escolha de cada um desses materiais vai influenciar na elaboração do seu projeto, seja projeto de arquitetura, seja projeto de estabilidade. Depois, eu vou te ensinar o passo a passo como você faz esse planeamento em 2D e depois o planeamento volumétrico, que é o que nós estamos a ver aqui nessa imagem. E aí você fica pronto para enviar isso para o engenheiro de estabilidade, ou se você é engenheiro de estabilidade, vai conseguir fazer isso a partir dos projetos de arquitetura que você receber, para que você não descaracterize aquela arquitetura. Bom, agora, se a gente já chegou aqui nesse ponto, eu vou mostrar como é que ficou a estrutura final dessa pequena moradia. Então, foi feito aqui o pórtico em aço laminado, depois toda aqui a nossa estrutura em aço engenheirado, depois nós tivemos que fazer aqui ó, aquele detalhe ó, da parede dupla, para ver que aqui não dava para ser somente uma parede única, então aqui cada volume da construção tem a sua própria parede, depois tem aqui as asas de cobertura, os painéis que criam a pendente. Esses painéis aqui, ó, eles foram instalados nesse sentido, ou seja, a carga está sendo distribuída aqui e aqui. Não, eles não estão a empurrar aqui essas paredes para fora. Temos ainda aqui ó, a chaminé com os perfis aqui ó, previstos para a gente poder agarrar ali a chaminé, fixar ela no ponto correto. E depois aqui os revestimentos para que a gente realmente consiga verificar como que vai ficar ali, digamos assim, a volumetria final depois que tudo for aplicado. Olha, eu tinha falado aqui que o arquiteto queria aquelas empenas aqui, mas pelo que eu estou a ver aqui, eu acho que durante esse processo a gente acabou mudando de ideia. Tá bem, pessoal? Então, esse aqui é mais um vídeo da série Desafio LSF. Do betão armado ao aço leve, onde a gente pega algumas arquiteturas e mostra quais são as dificuldades em fazer toda a adaptação dela para o sistema construtivo LSF sem descaracterizar a construção. Tá bom? Então é isso, pessoal, e até o próximo desafio.